Para enfrentar a menopausa. Não tem como encontrar recursos para enfrentar a menopausa. Precisa de dinheiro. E a gente escuta tudo por aí, não é, mulher? A gente escuta que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, que tem que fazer isso, que tem que comprar aquilo. E é uma fase assim que, por todos os lados, onde nós formos, até na academia, no supermercado, na farmácia, tem lá muitas coisas que a gente precisa consumir para atravessar essa fase. Será isso verdade? Será que você precisa ter tudo isso para o enfrentamento da menopausa? Vamos ver aí, fica aí até o final dessa live que a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? Eu fico impressionada, eu não sei vocês, eu fico impressionada como eu vejo especialistas indicando tudo e como a gente tem que fazer, o que a gente tem que alimentar, como a gente deve agir, o que devemos fazer, né? Isso é simples para quem está falando. Mas quem está no dia a dia fazendo, quem está no dia a dia tendo que vencer e enfrentar, não é bem assim que a coisa que a banda toca, não é assim. Porque no nosso dia a dia a gente precisa compor muitas coisas para desenvolver e para fazer para a gente, para contornar as situações da vida, né? E eu sempre comento aqui com as mulheres, nós não somos uma caixa de sintomas, nós não somos hormônios e muito menos estilo de vida, ainda mais de forma radical. E a gente já até sabe, a gente já está escutando, tem muita informação na internet sobre o que a gente tem que fazer nessa fase, né, mulher? Mas sem dinheiro, será que eu consigo fazer? Qual o recurso, qual é a fatia, né, do bolo que eu separo para mim? Porque a gente vai percebendo que há muitas mulheres que têm recurso e não fazem. Não fazem. E há muitas que têm com pouco recurso, conseguem separar uma fatia para o autocuidado. E há mulheres que não se sentem nem merecedoras de uma pequena parte financeira da família, dela mesma, para investir num momento tão especial da vida dela. Então a gente vai percebendo, eu já trabalhei com mulheres muito simplórias financeiramente, que não tinham recursos para sair, para um transporte na alta hospitalar. E a gente percebia que às vezes essa mulher, ela tinha uma total dedicação ao cuidado dela. E outras que têm tempo, que podem sim fazer por si e não conseguem fazer. Tem alguma coisa por trás disso, né? Ah, ela é preguiçosa, muitas vão falar isso, né? Ah, isso é preguiça, não tem interesse. Ela faz por todo mundo, sabe que virou aquela Madre Teresa de Calcutá? Ela faz tudo para todo mundo o tempo inteiro, ela está ali se preocupando com todo mundo o tempo inteiro, mas ela não está cuidando dela. E aí, aonde está realmente o recurso para fazer alguma coisa por si, se eu não tiver o merecimento, se eu não entender, não dar essa permissão, e se eu também não olhar e perceber o quanto eu preciso fazer. Então, eu falo sempre que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E aí chegou o momento da perimenopausa. E quanto que eu tenho que gastar aí nessa perimenopausa? Mulher, primeiro você tem que entender você. Você sabe que no caminho é que faz a caminhada? Sabe que é no caminho que as abóboras vão se ajeitando? É isso. Eu não posso começar porque eu ouvi um vídeo e está dizendo lá que a mulher na perimenopausa tem que fazer isso, 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 isso e isso, e eu saio igual uma desesperada. Não porque agora eu tenho que consumir isso, não porque agora eu tenho que fazer isso, não porque fulano de tal está tomando colágeno, eu tenho que tomar também, porque se eu não tomar... Parcimônia, mulher. Parcimônia. Eu sei que isso tudo, muitas das vezes, mas nós estamos no momento de uma menopausa nova.
que é a menopausa nova? Não é mais aquela menopausa da vovó, da titia, da mamãe. Agora, a menopausa nova significa assim, eu tenho que preocupar comigo, porque eu tenho aí um envelhecimento para enfrentar. E o marco do envelhecimento é na menopausa. Porque agora eu ainda tenho que trabalhar, porque além de ter educado os meus filhos, eu também tenho os meus netos. Não, eu tenho que continuar a trabalhar também, porque se eu não continuar a trabalhar, como é que eu vou cuidar da perimenopausa e menopausa? Tá tudo bem, a mulher do futuro, ela quer empreender, ela quer trabalhar, ela quer fazer, acontecer. E tudo que você está passando aí, mulher, não é da tua cabeça. A gente conhece o nosso próprio corpo. E você, através desse conhecimento, é que você vai encontrar os meios de se melhorar. Recebi uma mensagem hoje de uma mulher que disse que a menopausa nova vai ser difícil de enfrentar, porque ela só tem o SUS. Mulher, ela depende muito mais de você do que do SUS. Ela depende muito mais de você. Ela depende de muito mais você trazer no teu consciente essa responsabilidade, que é o cuidar de si, que é olhar para si. Percebe que nós trazemos na nossa bagagem, na nossa mala, situações que foram criadas, que não foram por nós, que foram pelos nossos antepassados, e que nos ferem hoje o fato de dizer assim, não tem o que fazer, minha mãe não fazia nada, minha tia também não fazia nada e está aí. Fulano de tal bebia e fumava, está até hoje aí, não morreu até hoje. Mulher, não é esse pensamento. É o pensamento que você vai continuar vivendo com o teu corpo. Então, se você não se priorizar nesse momento tão importante, quem vai fazer isso por si? Então, não adianta só eu ter condições financeiras ou eu não ter condições financeiras. O que vai mediar a tomada de decisão de querer cuidar de si nesse momento tão especial, eu chamo de fase do ouro, é o que você está colocando. O nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. Ele vai se adaptar àquilo que você também começar a construir mentalmente, através, será que precisa chegar à dor? Será que a menopausa hoje precisa chegar à dor? Precisa chegar ao fogacho? Precisa chegar à insônia para você falar assim, meu corpo está me avisando aqui, eu já estou assim. Será? Você não é mulher? Você não sabe ainda que vai enfrentar esse processo de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa? Ninguém te contou isso. Pois é, ninguém te contou. Ninguém te contou que nós podemos sim entender sobre o nosso corpo. Foi lá nas ciências biológicas, né, quando a gente estudava e que falavam do nosso corpo, mas a gente aprendeu também doenças e aprendeu também prevenir. Aprendemos. Só que foi lá, numa fase em que a gente não precisava pôr em prática. Talvez precisasse para nós termos o conhecimento, mas um conhecimento que não é alimentado, um conhecimento que não é praticado, ele fica lá e o cérebro vai adaptar com outros pensamentos e com outras ideias e com outros estudos. A gente vai se adaptar, o cérebro ele vai entender. Então, a partir do momento que você também começa a olhar para si, o cérebro também vai identificar, peraí, estou aqui lembrando, estou aqui entendendo o que está acontecendo comigo, porque eu já ouvi falar dessa nova menopausa. E a nova menopausa, ela está dizendo assim para você, olha, não dá mais para viver assim. Porque se eu não tiver aí um marco, que vamos considerar aqui o marco, o início dos sintomas, e muitas mulheres são assintomáticas, mas elas têm uma ordem cronológica. Você sabe a tua idade, você está 40 a mais? Você está no teu cronológico de perimenopausa. Porque o declínio hormonal começa exatamente, tem estatística, tem dados. Mas uma mulher diferente da outra, perfeito. Mas a mulher, mesmo sendo diferente da outra, ela vai ter alterações físicas, emocionais e metabólicas.
e outras. Problemas internos, externos e filosóficos que essa mulher vai carregar durante a vida. E aí quando chega nesse marco, você está aí no auge da vida, na perimenopausa, que é o que a gente está falando, das condições financeiras, né, de cuidar dessa perimenopausa. E aí a gente vai entender, porque todo esse início desse olhar que eu estou falando aqui, ele vai fazer toda a diferença na sua menopausa. Então, se você já está na fase de transição, olha que você tem um tempo para fazer essas adaptações, para entender. Então, por que muitas mulheres têm condições e você olha para ela, poxa, ela tem condições de fazer tanta coisa, né? Mas está com ganho de peso, mas está com insônia, não tem ânimo para ir para uma academia, ela não tem ânimo para fazer as coisas dela, e numa fase que ela está criativa, numa fase em que ela se encontra, né, com toda a vontade de querer crescer, com toda a vontade e energia para fazer tantas coisas, a cabeça está ali madura, querendo fazer, entendendo o jogo diferente, mas aí vem sintomas que não é da tua cabeça, mulher. Acontece. Tem vários exemplos aqui que a gente pode dar, mas eu vou dizer só um. Aos 47 anos, uma mulher foi ao ginecologista e ele disse para ela que a fase perimenopausa não existe. Não existe. E ainda me perguntou se eu estava indo ao psiquiatra. Esse foi o relato de uma mensagem de mulher. E saiu de lá com uma receita de antidepressivo. Por quê? Porque ela estava com insônia, não dormia, estresse crônico, alteração no humor. Gente, é para ir para a psiquiatria. Quem te olha e quem não te conhece vai dizer assim, caraca, surtou. E quantas mulheres aí não estão surtando nessa fase, rompendo relacionamentos, tendo discussões dentro de casa, não tendo a paciência, a tolerância de lidar com o que é de mais especial, que é a família, que é a organização ali da família. Porque o início dos sintomas, onde já começa atropelando tudo, aí você ainda tem o seu, vamos dizer, a vida acontecendo e os sintomas te atropelando. E aí, mulher, é preciso sim investir nesse momento. Investir, primeiramente, de consciência nessa fase que você está passando. Você tendo essa consciência que estou passando pela perimenopausa. Hoje eu encontrei uma mulher na academia que ela disse para mim assim, estou cheia de problemas odontológicos, e ela é dentista. Estou cheia, né? Muitas coisas para resolver. E aí ela comentou tudo que ela estava passando. Eu olhei para ela e falei, mulher, você já parou para pensar que você está na menopausa? Ah, parei de menstruar já tem 6 meses. Mais 6 meses você vai aí colocar o marco do teu envelhecimento. E essas alterações que você está me falando aí, ela é alterações que surgiram. A causa raiz foi a falta, não é? E aí eu não falei assim como eu estou falando aqui para você, mas para servir de exemplo, o que está acontecendo com você foi exatamente esse período de perimenopausa que você não deu atenção, não teve a consciência de trabalhar, de prosperar no cuidado, no autocuidado. E aí muitas mulheres pensam, quando eu falo isso, ou quando escutam isso, que prosperar no autocuidado é só fazer atividade física, aí ela não sai da academia, ou ela tem uma alimentação muito regrada, e ela fica aquela mulher assim, né? Fitness, academia, alimentação, e a vida acontecendo. E a vida acontecendo. Como se os pilares do autocuidado fosse só alimentação e atividade física. E aí ela passa pela perimenopausa achando que ela está fazendo tudo. Por quê? Porque vai amenizar, sim, os sintomas do corpo dela. Vai amenizar os fatores emocionais também dessa mulher. Mas não resolve. Porque é um grupo de situações que você precisa rever. E aí, por que esse projeto meu de mentora da menopausa? Por ter visto muitas mulheres adoecerem
na pós-menopausa, no marco. Menopausei, e daí? E daí? Se tua perimenopausa não teve alicerce, e daí? Te prepara para o envelhecimento. De uma nova mulher que quer crescer, de uma nova mulher que quer trabalhar, de uma nova mulher que quer aí colocar os seus desejos para frente, suas inspirações, que quer colocar a vida dela, quer que flua. Ela quer ter autonomia, ela quer ter liberdade, ela quer agir, ela quer o fazer, ela quer tomar decisões, ela tem projetos, ela tem tantas coisas e é um momento que, por incrível que pareça, tem algo muito divino nesse processo. Porque aí você vê muitas mulheres, nos 50 a mais, desenvolverem muitas habilidades aí que ela nem imaginava que tinha. Só que ela se permitiu num processo, então pensa assim, meu filho quando era bebê, o que eu fazia? Eu levava na puericultura. Todos os meses eu examinava, eu olhava, eu levava, e o pediatra falava isso, e eu ia colocando para que o crescimento dele fosse acompanhado de vários recursos. Ele precisava de uma alimentação para estimular, para ter energia, para trazer as vitaminas para o corpo, para o desenvolvimento físico. Ele precisava de brincar, para ativar o cérebro, precisava ser acolhido. Para quê? Para começar a rir, para começar a ver pessoas, para estimular ali nele sentimento, emoção. Ele precisava chorar, porque ele tinha lá, ó, no hipotálamo, as situações de sentir alguma coisa, de fluir também. Então ele chorava porque ele estava com fome, é o centro da fome aí que está escondido e a gente nem percebe que existe a fome, mas existe a mulher. Existe a vontade de comer? Existe, mas você só vai pegar aquilo que você não precisa comer se você der o comando da tua mão para pegar. Então tá aqui, ó, na tua cabeça, a tua intenção em pegar aquele alimento. Porque se você pensar que você quer para você ainda se alimentar, a sua mão tem que ir. Então você está dando um comando. Então o nosso cérebro, pela neuroplasticidade, diz assim, peraí, será que eu preciso, porque eu trabalhei tudo isso na fase da perimenopausa. E aí essa criança, como que ela cresceu? Ela foi acompanhada, ela teve um acompanhamento nutricional, ela teve um acompanhamento vacinal, ela teve um acompanhamento da puericultura do modo geral, das medidas, do tamanho, para acompanhar o desenvolvimento e crescimento infantil. E aí quando você chega na perimenopausa, vamos só fazer uma analogia. O que eu preciso nesse período? Eu preciso de um acompanhamento. E ele não é só acompanhamento SUS, como eu vi hoje uma mulher nas mensagens. Eu só tenho SUS, então eu não vou ter a menopausa nova. Mulher, se você não levasse a criança lá para fazer tudo isso, ela não ia receber esse acompanhamento. E aí quando você aprende a ser a comandante dessa história, dessa tua fase, e que agora ninguém vai te levar lá para você ser acompanhada, e esse acompanhamento, ele não é lá, ele é cá. Esse acompanhamento é teu, esse acompanhamento agora ele é mental, de acolhimento, de merecimento, de tomada de atitude, de decisão para a mulher que você veio para o mundo. Então, nessa fase, a gente vai olhar para essa mulher e vai ver essa mulher depressiva, ansiosa, gulosa, beliscona, fica até mal educada. Uma mulher que não era mal educada se torna mal educada. Por quê? Porque ela começa o uso costumeiro dos sintomas que ela vai permitindo esses sintomas permearem a vida dela na perimenopausa. E aí, se ela não constrói esse alicerce, essa casa, quando chega na menopausa, que é o marco do envelhecimento, aí a gente vai dizer assim, agora você tem uma outra história aqui. Agora você vai ter um outro histórico.
Porque você não vai mais para a puericultura. Você agora vai acompanhar as suas doenças. Mulher, seja qualquer momento que você estiver na sua vida, dá tempo de você fazer a tua puericultura. Dá tempo de você olhar para si e falar assim, cara, eu quero autonomia, eu quero a menopausa nova, eu quero autonomia, eu quero poder ter o direito de ir e vir, eu quero poder levantar, subir. Hoje eu estava vendo um relato de uma mulher de 90 anos que o sonho dela era poder ir andando até a igreja. E ela conseguiu, aos 90 anos, sair da casa dela e ir andando até a igreja. Por quê? Porque ela trabalhou na mente dela possibilidades de alcance. Eu posso, eu mereço. Mulheres que estão vivendo a vida sem conhecer esse merecimento, sem se dar essa permissão, sem encontrar, de fazer esse caminho, essa gestão. Olha quantas coisas importantes essa mulher vai agregar para o envelhecimento dela. Então, só para voltar aqui a falar dessa colega que eu encontrei na academia, que estava com problemas, né, mandibulares, eu fiz até um vídeo falando desse acompanhamento odontológico, porque ela perdeu 10 quilos. Toda a massa que ela tinha ganhado, né, que ela tinha se esforçado na academia, ela emagreceu tudo. Perdeu gordura, perdeu massa, perdeu tudo, porque não estava conseguindo alimentar. Por quê? Durante essa fase da perimenopausa, surgem também o acompanhamento bucal, cavidade oral. E aí, por conta disso, de não se alimentar, por conta de fazer mordedura noturna, por conta de forçar, trincar muitos dentes na hora de fazer o exercício. Então são coisas muito simples que você não precisa do SUS para esse acompanhamento de coisas que você pode fazer. Quantas coisas no Menopausa Sem Dor eu trago em todos os modos a possibilidade desse trajeto de melhoria. Você está aqui, quer começar essa jornada para você chegar aqui alicerçada de instrumentos, de ferramentas. Não vai cair de paraquedas uma situação na tua vida que você não vai saber. Mulheres que com 50 anos, 60 anos começaram a desenvolver hipertensão arterial, diabetes, é um aglomerado de situações que a mulher vai enfrentar. Porque nesse momento da menopausa, o que vai te acontecer? O que vai acontecer com todas as mulheres? É o marco do envelhecimento. E aí, confunde esses sintomas da perimenopausa com o marco do envelhecimento e com os problemas da vida acontecendo. Então você fala assim, está acontecendo isso comigo porque eu estou muito estressada no trabalho. Aí você põe na conta do trabalho. Está acontecendo esse problema odontológico na minha vida porque, no caso dessa companheira, ela sofreu uma queda e ela acha que trincou. É do envelhecimento. Nós temos muitos processos bucais, cavidade oral. Né? A gente soube essa semana aí do creme dental que está afetando as mulheres, a região bucal. Tem mulheres que já estão com a boca, com a cavidade sangrando, gengiva. Não vou falar aqui o nome do creme dental, mas está aí na rede social. Por quê? Porque a mulher nessa fase, ela já começa a apresentar também uma sensibilidade maior. E ela fica desesperada, quer o dentista. Mulher, qual é o teu comando? Vou levar algo mais saudável, vegetal. Vou aprender aqui o que eu tenho que fazer. No Menopausa Sem Dor, você vai aprender. Então, existe um trajeto aí de que se nós não formos a comandante, que menopausa nova nós vamos ter? Nós vamos carregar um monte de fardo pesado no envelhecimento. Não vamos ter autonomia. Né? Cadê? Nós queremos nos alegrar com o direito de ir e vir. E o processo é muito rápido. Essa perimenopausa está acontecendo com você e você vai chegar ao marco da menopausa. E aí a gente tem muitas situações. Tem a menopausa, ontem eu escutei, né, uma mulher falar assim, minha menopausa foi interrompida. Né? Ela quis dizer que foi cirúrgica, porque ela fez a retirada dos ovários. E aí os efeitos são imediatos. Porém, há manejo de tudo isso. Há uma forma de você encontrar, né, um equilíbrio para viver isso tudo, porque a vida acontecendo.
E olha só os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui nessa fase da perimenopausa. Eu ouvi que tudo isso é da minha cabeça. Está acontecendo tudo, mas é da minha cabeça. Eu escutei, é desanimador entrar na menopausa. As enxaquecas são muitas. O doutor disse que a perimenopausa, eu ainda não estou. Eu escutei esse relato numa rede social, recebo muitas mensagens de mulheres. Eu conheço muito bem o que você vai estar sentindo, ou que você não está percebendo que está sentindo, porque confunde muito com a nossa vida acontecendo. Uma mulher irritada, nessa fase ela vai se irritar mais facilmente. Uma mulher que já tem uma predisposição à melancolia, à tristeza, ela vai entrar num processo maior. E aí, ela conhecedora dessa fase, ela vai dizer assim, peraí, o que está acontecendo aqui comigo? Isso não é uma insanidade. Isso não é uma insanidade. Então, que dinheiro eu preciso para eu cuidar dessa fase da perimenopausa? Que dinheiro eu tenho que ter? Quanto de dinheiro eu tenho que ter? Quanto de dinheiro você tinha que ter para levar o seu filho todos os meses lá na puericultura? Você tinha, se o atendimento fosse público ou privado. Se for privado, você tinha consulta. Se for público, você tem o transporte, você tem o tempo que você precisava levar, e você tinha o tempo para levar. E você tinha o dinheiro do transporte. Agora, para você, nunca dá. Nunca sobra. Você não tem esse direito. E esse direito você não tem? Por que você não tem? Porque nunca dá no final do mês e você tem a coragem de falar para você que você preferiu atender a todas as necessidades que são necessidades básicas e necessidades fisiológicas de vida que você precisa ter, em detrimento de algo que vai te capacitar a você prosperar mais ainda. Eu conheci mulheres que elas não conseguem prosperar na meia idade. Elas não conseguem prosperar. A cabeça não permite. Ela se confunde muito com o que ela tem de tudo para fazer, mas ela se deixa atropelar. Então, quando a gente tem uma orientação que vai permear esse processo, é como se eu tivesse ali dentro da minha mala os instrumentos que eu vou precisar para utilizar. E quando eu não tenho esses instrumentos, eu não ajo e deixo ela, negligencio, eu deixo a vida me levar. Hoje eu estou melhor, eu vou trabalhar. Amanhã eu não estou bem, eu não vou trabalhar. Porque hoje eu tenho um compromisso com meu marido no quarto, mas hoje eu não vou, eu não estou bem. Combinei, e agora? Combinei, não vai dar certo. Eu combinei de sair, não quero. Me dando uma preocupação, vai acontecer alguma coisa. Ela não vai. E aí, qual é o campo de melhoria para isso? O que eu posso fazer? Vou procurar todas as especialidades médicas? Eu costumo dizer assim, mulher, começa então a procurar um neurologista, porque o hormônio que você está aí, com baixa de estrogênios, e os estrogênios, ele é uma cadeia, ele é o estradiol, ele é o estroma, ele é o estriol, que é o hormônio da gestação. Então, quando a gente começa a produzir uma quantidade menor, para você ter uma noção, nós produzimos nos nossos óvulos 1 bilhão, 2 bilhões de óvulos no período de fecundação. Quando você está na perimenopausa, você produz 100. Consegue? Só para a gente medir a baixa hormonal, o declínio do homem é assim, ó. O declínio da mulher. É assim. É assim. É desse jeito que nós temos que ver e nem se comparar, mesmo tendo a mesma idade do companheiro. Não se compare. E quando a mulher passa a ser a comandante dessa situação, ela fala assim, poxa, peraí, vou enxergar meu corpo, o que está acontecendo comigo? Começa a procurar médico. Como se isso fosse a resposta que ela vai encontrar. Nem sempre ela vai ser acolhida no consultório. Por isso que a mulher que já está aqui, quando ela vai ao médico, ela já leva tudo pronto. Ela já sabe o que vai perguntar.
ela já sabe, já fez o mapa de sintomas dela. Ela já sabe aonde ela quer, qual a estratégia que ela tem para ela naquele momento para viver uma vida com alicerce. Para que esse emaranhado de situações que estejam acontecendo com ela, que são o físico, o emocional, e a gente vai falar assim, a gente ainda traz o ranço milenar de não merecer. Só cuidou, só tratou, até hoje só estou cuidando. É nosso inconsciente coletivo. Como é que a gente trata essas crenças? No Menopausa Sem Dor, a mulher que entrar para o método, ela já tem como bônus o laboratório de crenças. Sabe? Ah, minha avó fazia. Eu falo, não vou fazer o que a minha avó fazia. Mas está no nosso inconsciente. A gente está fazendo por fazer, a gente não percebe. Parece que é um ranço, sabe? Que a gente não vai saindo daquele ciclo de adoecer. E a gente viu, as estatísticas são, as mulheres na menopausa, que é o marco do envelhecimento, começam a adoecer e morrer. Essa era a velha menopausa. A expectativa de vida quando eu nasci em 1968 era de 56,4 meses de vida. Expectativa do IBGE em 2023, 76 anos e 4 meses. Nós vamos viver mais. E como nós queremos viver mais? Nós vamos chegar no marco e vamos envelhecer. E como que eu quero envelhecer? Essa é uma escolha sua. Não permita que nada atropele essa caminhada da escolha de como eu quero envelhecer. Mas aí eu já trago doenças pré-existentes. Mulher, se você já traz uma doença pré-existente e aí você vai colocar na conta de todo mundo e eu te apoio, primeira coisa que a gente vai falar, é familiar, é genético, porque A, B, C, aí a ciência já está falando pra gente que essas doenças são mais, um percentual muito alto do estilo de vida do que de ser familiar. Mas a gente quer se justificar. E tá tudo bem, a gente vai continuar a se justificar. E eu tô aqui para acolher você. Como mentora da menopausa, eu vou entender o que você está querendo dizer para mim. Eu escuto mensagens diárias aqui. São muitas mensagens, muitas, de mulheres que estão se sentindo um farrapo humano. Mulher. É só a perimenopausa. E depois tem muitas coisas boas que a gente vai poder viver na pós-menopausa. Mas se eu não construir o meu alicerce, agora eu quero esse marco, dia 29 de março, a partir de hoje, eu quero uma atenção para um olhar para mim diferente. Como é que eu começo? Nunca tive, sempre olhei para esse corpo aqui, sempre olhei para o espelho, está bom, está ruim, está assim, esse brinco está bom, será que esse brinco está bom? Será que esse anel está bom? Será que esse óculos? São muitos anos, chegou o momento de você olhar um olhar muito mais especial do que esse, que é olhar para si e falar assim, peraí, meu corpo está gritando. 10%, eu costumo dizer que 90% das mulheres têm sintomas e que podem chegar até os 70 anos. É uma escolha. É uma escolha. Como eu quero viver o meu envelhecimento? Porque a menopausa, para quem não sabe, é um marco do envelhecimento. E aí o meu corpo está aqui, Flávia. Ele está sofrendo todas essas alterações. Meu cérebro está sofrendo todas essas alterações emocionais. Eles estão sofrendo. Mas e eu? Eu estou aqui, me sinto jovem, me sinto plena. Eu quero fazer um monte de coisas. Eu sou capaz de dançar aqui, sou capaz de fazer um monte de coisas. Mulher, aproveita essa criatividade toda. Olha o potencial que você é. Mas para isso, o que está te falando aqui tem que acompanhar. O teu corpo tem que ir junto. Porque você imagina você sentada, querendo fazer tudo o que você quer fazer e teu corpo não se levantar. Ou seja, por vários motivos, mas a gente pode falar aqui, por exemplo, de uma osteoporose.
Porque se você não fizer atividade física, você não vai ter massa muscular para segurar esses ossos, para proteger esses ossos, para levar para ele o que ele precisa para você sentar, levantar. Aí você imagina como é que você vai viver no envelhecimento. E aí, o homem, assim. A mulher, assim. Eu nem me comparo mais. Nem me comparo. Aos 50 anos de idade, para quem já me acompanha aqui, sabe que eu tenho 56 anos, estou prestes de entrar no marco do envelhecimento, na menopausa, porque eu ainda estou no finalzinho da fase de perimenopausa. Passei por todos esses sintomas aí, enfrentei todos esses sintomas e estou aqui empreendendo. Estou lendo, estou estudando, estou maravilhada com uma experiência. Tem 30 dias que eu aposentei e aí já estou engrenando no meu trabalho, empreendendo aquilo de conhecimento que eu trouxe ao longo da minha vida, de experiência com mulheres que eu ouvi todas as noites nos meus plantões, de experiência no meu trabalho de pesquisa no mestrado, onde eu também estudei o cuidado da mulher na menopausa rompida, né, na menopausa medicamentosa, quimioterápica, radioterápica, que traz também aí a menopausa precoce em mulheres mais jovens. E elas têm que viver com todo esse bombardeio de sintomas. E aí a escolha é tua. Eu estou aqui também, conversando com você e fazendo um convite para o Menopausa Sem Dor. O evento foi maravilhoso. Tem um vídeo aí para você assistir. Como é que são os módulos do curso. Um investimento muito pequeno. Investimento pequeno para aquilo que nós precisamos. E aí a gente aprende todo esse processo, toda essa organização. Aprender a ter todo esse comando. O primeiro módulo, por exemplo, é a fábrica de sintomas, né? Onde eu trago toda essa fábrica de hormônio. A gente conversa, toda semana vamos estar juntas, construindo os nossos mapas, a nossa estratégia de ação. E aí, as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, tem muita coisa para fazer, mulher. Mas a coisa principal, o fator principal é a sua escolha de querer esse cuidar de si. Então, quem me segue aí nos stories, todos os dias eu estou aí no esforço de cuidar de si, porque não tem fórmula mágica, não tem comprimido mágico, não tem, é uma travessia, uma jornada, e você quer chegar aqui como? É uma jornada, não tem nada de mágico, não tem. Não tem medicamento, por quê? Porque depende de você aqui construir essas bases no teu cérebro, né? Pensa, meu cérebro tem neuroplasticidade, ele vai se adaptar a tudo aquilo que eu alimentar ali. Então, se eu quiser ter uma postura diferente, né, de mulher que está adultecendo, vamos dizer assim, eu quero, a partir de então, ter esse corpo que eu preciso ter, que é o instrumento que eu tenho de trabalho, que é o instrumento que eu tenho para eu viver e ir e vir, ter autonomia, eu preciso investir nele agora. E eu invisto sim. Quando a gente fala de ter dinheiro ou não para esse momento, o dinheiro ele é muito mais de consciência do que de fato é o dinheiro. Porque o dinheiro ele existe. Ele está aí. Você precisa do dinheiro para viver. E qual é a prioridade que eu dou nesse contexto para a minha vida e para minha escolha, né? De como que eu quero fluir, quais as alegrias que eu quero, como eu quero chegar. Mulher, como é que você quer chegar? Olha para você. Você quer contar uma história diferente, uma história que você ouviu aí tantas aí mulheres, né, que só adoeceram nesse período de perimenopausa. Só adoeceram. Eu quero contar uma história diferente, Flávia. Vem para o Menopausa Sem Dor que você terá aí uma mentora que vai te ajudar. Flávia, eu não posso investir no Menopausa Sem Dor. Continua no canal, me segue, ouve, junta, mas não fica fragmentando, ouvindo tudo, porque a mulher que ela começar a ouvir vídeos de pessoas que vão trazer para ela a verdade do que precisa ser feito e ela não ter condições de fazer aquilo, ela não vai querer fazer, ela não vai parar de ouvir. Por quê? Porque muitas das vezes ela não traz mesmo um recurso financeiro e de merecimento. O recurso é mais de merecimento.
E às vezes eu tenho até algo sim, eu tenho ali, mas eu não consigo perceber que eu mereço, que eu preciso. Eu preciso dar essa permissão. E essa permissão não é só financeira. Essa permissão, ela é aqui, ela é mental. Porque lá na frente, como eu vi muitas mulheres lá na frente, se eu pudesse. Se eu soubesse que era isso, eu tinha feito. Tinha me esforçado e tinha feito. Eu tinha feito. Eu tinha feito. Na minha fase de perimenopausa, eu ia à academia sábado e domingo. E escutei muitas pessoas falarem, não adianta ir só sábado e domingo? Não adianta ir. Mas 3 filhos, 2 empregos, casa, organização, estudo, porque eu também estudava, transporte, porque os meus deslocamentos não eram fáceis, eu morava no interior e trabalhava no Rio de Janeiro e trabalhava também aqui na minha cidade. E aí, eu quero dizer para vocês que é possível quando a gente tem um olhar bem fundamentado para si, quando a gente quer atravessar de forma segura. E aí, a gente vai conversando aqui. Amanhã tem live novamente, vou colocar o tema aí para vocês. Eu não sei quantos minutos, estamos aqui há 48 minutos de live. Dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês e que amanhã estaremos juntas. E quem ainda não ouviu o método Menopausa Sem Dor, corre lá, assiste, participa e olhe para você. Esse é o meu recado de hoje. Tenha um olhar cuidadoso para você, porque ninguém vai ter. Somente você vai poder olhar para si. Um ótimo final de semana, um ótimo sábado e amanhã estaremos aqui.